Fala, nação rubro-negra, já chegou aquele momento que a gente gosta, reagir às últimas do Mengão. E hoje o papo é sério, tem jogo de Copa do Brasil chegando, o time tá praticamente reserva e tem novidades sobre Arrascaeta, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e muito mais. Então bora apertar o play e ver o que estão falando aí do nosso Flamengo. Créditos ao canal Placar TV, programa Placar Aberto, link na descrição. Informação agora, importante, já que o assunto também é Copa do Brasil. A gente falou de Fluminense, falou de Botafogo. O Flamengo joga amanhã contra o Botafogo da Paraíba em São Luís do Maranhão. Time misto. Ou reserva? É um mistão, né? Com o Matheus Cunha, Varela, e aí nós teremos na zaga, muito provavelmente, o Danilo e Léo Pereira, com o Ayrton Lucas na outra lateral. No meio-campo, o Alan. E aí há uma dúvida, né? Acho que é o Everton Araújo, né, Raíza? Que deve jogar com o Alan ali. Provavelmente. Provavelmente, né? E ali não teremos Arrascaeta. A Arrascaeta não viaja. Novo controle de carga para o Arrascaeta. Ou seja, o Flamengo preocupado com a situação física do Arrascaeta. Não sei se a Raíza lembra. A gente estava nos Estados Unidos ainda, Raíza, quando eu trouxe a informação que o Flamengo faria o ano inteiro um controle de carga para poder contar com o Arrasca e com o De La Cruz a temporada toda. E que esse controle de carga seria feito a temporada inteira. Não sei se você lembra que eu trouxe essa informação lá nos Estados Unidos. Foi aqui na Placar, inclusive. O João lembrou, né? Então, que inclusive o auge físico do Arrascaeta é para ser atingido no meio do ano, né? Exatamente. A partir do Super Mundial ele estaria no auge físico dele. E eles querem fazer esse controle de carga o ano inteiro. Então não é que o Flamengo está poupando o Arrascaeta, é aquele controle de carga. O Alexandro está recuperado, mas não viaja para o jogo contra o Botafogo da Paraíba e não deve atuar também contra o Cruzeiro. Então, Arrascaeta já deve retornar contra o Cruzeiro, tá? Essa é a informação, já deve retornar contra o Cruzeiro, mas o Alexandro ainda não. Aí na próxima semana, já contra o Central Córdoba, o Alexandro deve viajar. Agora, continuando o time, do meio para frente, falamos do Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves. Aí a gente deve ter ali o Luiz Araújo ao lado do Matheus Gonçalves. Eu acho que o Luiz Araújo caindo dessa vez pela esquerda. A Raíza vai falar que ele não gosta de jogar pela esquerda, né, Raíza? Mas o Luiz Araújo, o Michael, ou o Bruno Henrique e o Juninho. Correto, Raíza? Mas aí o Michel joga na esquerda e o Luiz Araújo na direita. Não faz nenhum sentido. Desculpa, o Matheus Gonçalves vai fazer. Exatamente, o Matheus Gonçalves vai fazer o 10. Isso aí. O Matheus Gonçalves vai fazer o 10. Perfeito. Perfeita a avaliação da Raíza. Perfeita. Né? Com o Juninho ali jogando. Então, esses os desfalques. O Flamengo, ainda nesse momento, não divulgou a lista de relacionados. Vou dar mais uma conferida aqui, que o Flamengo costuma divulgar a lista de relacionados. Deve soltar daqui a pouquinho. Deve soltar daqui a pouquinho. O Flamengo ainda não soltou, tá? Mas o time... Viaja hoje à noite, né? Então daqui a pouco deve soltar. Nós estamos com a equipe lá já, inclusive mandamos aí o gramado, o estado do gramado, que tá perfeito. Do estádio, como é que é o nome? É no Maranhão, né? No Maranhão é o... Castelão. Aí, ó, as imagens tem Castelão aí também em Fortaleza, mas lá também é Castelão. Agradecer o Léo José, parceria do Paparazzo com Coluna do Fla, mandando aí as imagens. O gramado tá bom, do Castelão. O público aí, a Raíza tem informação do público. Quando eu vi da última vez, estava com 30 mil vendidos, né? São quantos mil? Vocês sabem qual é a capacidade do Castelão lá? Não sei, não. Tem que olhar aí. Mas eu acho que o estádio gramado bom. E o Botafogo da Paraíba já chegou, inclusive... a gente registrou lá a imagem do Botafogo chegando, o técnico Antônio Carlos, lembra do Antônio Carlos? São um pouco mais de 40 mil. De 40 mil. Agora a questão aqui é o seguinte, quero saber, na linha do que disse o Renato Gaúcho, que não tem mais jogo fácil, é jogo pro Flamengo sobrar mesmo com um time quase reserva, ou você espera dificuldade em Raíza? Ô, Ilan, na teoria, jogo para o Flamengo sobrar para esses jogadores. Os jogadores que vão entrar em campo são jogadores de muita qualidade, né? Boas opções, outros jogadores que estão precisando mostrar um pouco já
não tiveram tantas oportunidades assim recentemente, como o goleiro Matheus Cunha, o Matheus Gonçalves, que deve entrar em campo nessa partida, é um jogador que está ansioso aí para mostrar serviço, então acho que é um time que o Flamengo tem para sobrar. Mas se a gente pegar, tá, o retrospecto aí dos jogos, a gente não viu realmente o Atlético Mineiro sobrando contra o Maringá. O Internacional, que muita gente também esperava que fosse sobrar, jogou contra o Maracanã, não foi isso? Também não sobrou contra o Maracanã, o próprio Fluminense não sobrou. Então, se a gente pegar por esse lado, por esse retrospecto aí, talvez o Flamengo também não sobre tanto, porque aí entram outras questões também, né? O momento da competição talvez seja um momento que os times não colocam toda a sua energia, justamente por conta de ser adversários, né, teoricamente mais fáceis, então os jogadores não se mobilizam da mesma forma, a concentração também não é a mesma, tem o fato das equipes entrarem muito mexidas, e aí você não tem aquela sincronia, aquele entrosamento que normalmente se tem por jogarem a maioria das partidas juntos, etc. A gente está falando aqui de um Flamengo que pode ter jogadores que não entram em campo como titular, por exemplo, há meses, e até que não tem tantos minutos assim. Matheus Gonçalves ficou vários e vários jogos sem entrar, entrou no último jogo ali alguns minutinhos, mas é um jogador que ficou muito tempo sem entrar, então isso tudo também acaba influenciando. Mas na teoria é para o Flamengo ganhar tranquilo. É isso, galera. Time misto, Castelão lotado, Arrascaeta fora. Não tem jogo fácil mais não. Mas com a camisa que a gente tem, dá pra ganhar sim, se entrar com foco e vontade. Agora comenta aqui, você acha que esse time vai dar conta do recado ou vamos passar sufoco lá no Maranhão? Tamo junto, se inscreve aí no canal e até o próximo react, porque aqui é Flamengo 24 horas por dia